O Santos, na sua opinião, fica melhor sem o Neymar? O Santos funciona melhor sem o Neymar. Ontem me assustou ver o Neymar em campo, eu fiquei triste. Tá difícil imaginar o Neymar para jogar uma temporada inteira. O Neymar eu acho que não entrega mais isso, infelizmente. Não é de agora. Não, são ruins, cara. Não é de agora. Eu fiquei chocado, eu não lembrava disso, assim. Pô, caramba, há 7 anos que o Neymar não consegue ter mais do que 30 jogos. Que o Neymar, que tá quase 3 anos sem jogar bola e faz o que ele fez no Maracanã. Vocês acreditam? E cadê os puxa-saquismo aí? Eu humilho o treinador, eu humilho o Zé Ivaldo, eu não vou junto com a delegação. Como é que eu posso trazer um cara como esse pra jogar 8 jogos da Copa do Mundo? E os baba-ovo do Neymar? Vai lá babar o ovo dele, meu irmão. Neymar jogou contra o Flamengo no Maracanã, mas o que era pra ser um espetáculo virou polêmica. Ele deu chilique em campo e fez uma partida bem abaixo do que se espera de um craque desse nível. E não deu outra. Rizek e Neto não deixaram barato e soltaram o verbo sobre o camisa 10 do Santos. Se liga aí no que eles falaram, porque a repercussão tá pegando fogo. Quando vocês acreditam que o Neymar, que tá quase 3 anos sem jogar bola e faz o que ele fez no Maracanã, vocês acreditam? E cadê os puxa-saquismo aí? Aqui da Band também, os pés de rato orelhudo. Por que vocês não falam? Que a vergonha que é isso? Isso é inacreditável. Vocês terem a noção, mas o Neymar não é o último craque. É. Quem disse que não? Mas ele joga. Pô, ele humilha o Zé Ivaldo, ele humilha o Tassiano, ele humilhou o treinador. Mas quando o treinador coloca os jogadores, que é o filho do Robinho, que é o menino Robinho Júnior, olha só a desenvoltura do menino, jogando alegremente, vai, quase empata o jogo. Mas se tivesse colocado o Robinho, o filho do Robinho, o Robinho Júnior, se tivesse colocado ele, talvez o jogo não seria diferente. Mas por que não colocou? Sabe por que não colocou? Porque vocês são paga-pau de família, paga-pau de Neymar, presidente que não manda, gente que não tem qualificação para entender que o Neymar não tinha que jogar. Um cara que chega depois do que a delegação está. Aqui não, irmão. O dia que eles aqui chegarem atrasados, eles não entram no programa. Sabe por quê? Porque eu nunca cheguei atrasado. Eu nunca cheguei. O Veloso nunca chegou, o Souza nunca chegou, o Godoy nunca chegou, o Luiz Fabiano está agora. Aquele dia que você quase não entra. Mas como você estava chegando agora, você sabe disso. Nem vem, a porta está fechada. Pode ser, sabe quem? O Johnny Saad. Pode ser o Schneider, pode ser o Denis, que são os nossos... Não entra, irmão. Porque é regra, é planejamento, é respeito. E que, por sinal, eles são os primeiros a chegar aqui na Band. Eu nunca vi o Schneider, o seu Johnny, quando chega aqui. Os caras nem sabem que ele é seu Johnny, ele cumprimenta, ele abre a porta do elevador. Tem gente tão metida aqui que às vezes não tem a capacidade do cara que é o dono. E é verdade isso. Doa quem doer, meu irmão. Se quiser reclamar lá no quarto andar, sobe lá e reclama. Já peguei um cara pro pescoço aqui, já ia dar uma muqueta nele. Eu só não dei a muqueta nele porque ele é de outro país. Porque merecia tomar uns tapas por orelha. De faltar de respeito. É isso, cara. Como é que você vai? Uma delegação vai, o cara vai depois, não joga contra o Palmeiras, porque era... Sintético. Aí eu jogo no Maracanã, belezinha. Entrego todo mundo, sou traíra com os jogadores. Saio, os times fazem 2 gols, quase empata o jogo. E quem que vai jogar o próximo jogo contra o Palmeiras? O Neymar? Não. Quem que vai jogar? Vocês não entenderam o que ele fez, o planejamento? Será que vocês não... Aí os baba-ovo do Neymar, vai lá babar o ovo dele, meu irmão. Seus baba-ovo do cacete. Eu não babo o ovo de jogador, rapaz. Você não viu o que ele fez, o planejamento dele? Eu volto antes para todo mundo contra o Fortaleza. Todo mundo fica pianinho, não jogo contra o Palmeiras, jogo no Maracanã e não jogo contra o Palmeiras de novo. Vocês não perceberam isso? Será que ninguém percebeu isso? Agora, se o Santos não tem presidente, e não tem mesmo, quando você paga 21 milhões para um cara que não joga no momento que eu mais preciso e que o Santos mais precisa e que não é o presidente, que a torcida mais precisa, eu não estou no abate. Eu não vou no choque, eu não arregaço, eu não dou soco, eu não vou lá e faço gol. O que eu faço? Eu discuto com o treinador,
eu humilho o treinador, eu humilho o Zé Ivaldo, eu não vou junto com a delegação. Como é que eu posso trazer um cara como esse para jogar 8 jogos da Copa do Mundo? Como é que eu posso fazer isso? Aí eu vou dar um exemplo. Aí eu levo o Ronaldo Fenômeno, que teve lá no Teleton, que meteu a bola lá no buraco lá, e que vai comentar com o Galvão Bueno. É o seguinte, o que ele fez? Joelho estourado, patela estourado, ele se tratou. O único cara que falou que ele podia jogar, sabe quem foi, Godoy? Dr. Osmar. Dr. Osmar, ele vai jogar, ele tá... O que ele fez? 2 gols na final. 2 gols na final de Copa do Mundo. Quero rodar o que foi o Neymar ontem. Fazia 56 dias que ele não era titular num jogo de Campeonato Brasileiro ou num jogo qualquer. O Santos, na sua opinião, fica melhor sem o Neymar? O Santos funciona melhor sem o Neymar. Na condição física que está o Neymar agora, ele acrescenta pouco. Mas você vai pagar o preço de recondicionar Neymar, recolocar dentro de campo. Acho que a versão do Neymar é que não está ajustada. Vamos rodar o Neymar ontem, gente? Por gentileza, o que foi o jogo do Neymar ontem? E não é nem só uma questão tática, é uma questão de comportamento, é uma questão de liderança. O Neymar hoje é o capitão do time, é o líder técnico, é o cara que sustenta, é a capa do DVD do Santos da temporada, do joguinho do Santos. Tudo que você imaginar em torno do Neymar se justifica porque ele é gigantesco. Só que hoje, dentro de campo, ele não está conseguindo colaborar, ainda mais nesse nível de jogo. E numa reta final de Campeonato Brasileiro, em que o Santos precisa de velocidade, força. Esse lance eu não entendi nada. Ele saiu correndo para bater um tiro de meta. Precisa isso? Ele estava jogando de falso 9. Ele foi correndo para bater um tiro de meta. Qual a necessidade? Ele queria dizer o seguinte: a bola não chega em mim, então eu vou voltar até a defesa para sair jogando eu mesmo, mostrar como é que se faz. Eu vou lhe mostrar como é que se faz, do começo até o final. Achei ruim, cara. Achei ruim a entrevista de intervalo de jogo dele é desastrosa. Comportamento dele quando sai de campo. O capitão do time, o líder do time, abandona o barco antes de o jogo acabar e vai pro vestiário antes de a partida acabar. O comportamento do Neymar ontem foi desprezível, então, por partes. A imagem dele quando sai, tava 3-0. E eu confesso que vendo o jogo, eu tava pensando, cara, melhor tirar o Neymar mesmo. Acabou o jogo, 3-0. Poupa o cara. Poupa o cara para ele poder jogar bem na Vila. Você me tirou, você vai me tirar? Ele vai fazer esse papelão, cara? Não gostou. E assim, não xingou ninguém, né? E foi embora, foi pro vestiário. Aí não viu, ou se viu pelo Globoplay, o Santos melhorar sem ele em campo. O Lino usou uma palavra forte, né? Disse que o comportamento do Neymar, na visão do Lino, foi desprezível. Você concorda? Eu acho que ele não teve o melhor comportamento, né? Ontem me assustou ver o Neymar em campo. Eu fiquei triste. Triste porque eu sou fã, eu gosto, acho ele um fora de série e hoje o futebol, ele fisicamente ele te exige demais, né? Principalmente na força, na potência, na explosão. E ontem eu vi isso aí do Neymar, ó, andando, caminhando, né? E não é porque ele quer andar e caminhar, porque ele é diferente dos outros, ele consegue jogar andando e caminhando. Não, é porque ele não consegue ter mais potência e explosão física para num jogo definir como ele sempre definiu, como a gente sempre viu ele definindo. Mas é um contexto diferente, ele já estava há um tempo machucado, ele está retornando, então tudo isso tem que ser colocado na mesa e discutido. Não era a melhor versão dele física ontem, ele ainda está num processo de recondicionamento. Quer dizer, ele está num processo de recondicionamento há muito tempo, né? Porque as lesões não deixam ele atingir o ápice físico que um jogador da idade dele hoje pode atingir. Que já não vai ser o ápice físico que ele já teve. Mas ontem me chamou muito a atenção como ele está frágil fisicamente, não consegue ganhar duelo, ele não consegue arrancar, ele não consegue acompanhar uma transição ofensiva do time dele, ele não consegue ter a bola e encarar o adversário como ele sempre encarou de frente. Não, pode vir 1, 2 que eu vou... logicamente, a parte técnica ele vai ter sempre. Mas ontem eu fiquei triste por ser um admirador e nunca fui defensor de ninguém, mas sempre tinha alguns argumentos que poderiam encaixar em determinadas situações. Ontem eu não consigo encontrar argumentos para defender
a atuação dele ontem. Não só dentro de campo, mas também no que aquilo que o Lino nos trouxe, né, no comportamento. Eu acho que não só nesse jogo, em alguns outros jogos, ele parece que tira a responsabilidade dele, né? Como ontem no intervalo, quando ele fala, tem que me procurar. O que falta para o Santos? Tem que ir no terço final me procurar. E ele não está conseguindo... Foi o que o Santos mais fez. E ele não, mesmo procurando ele não está conseguindo vezes, encontrar essas soluções ofensivas para o Santos. Ele fez isso contra o Vasco. O Santos tomou 6 no Morumbi. E aí no final do jogo ele também espana todo mundo, aí senta, chora e fala, aqui no Santos não é assim, bababá. Os caras têm que entender. Então ele se exime da responsabilidade para jogar a responsabilidade para os outros. E um cara do tamanho do Neymar, nesses momentos, é aí que ele tem que assumir responsabilidade. Aí é que ele tem que abrir as costas e falar, minhas costas são largas, eu tenho casca, bate em mim que eu vou proteger esse grupo e a gente vai sair dessa situação. Quando ele joga e ele sai, eu tento fazer o meu. Os caras não me procuram. Tomamos 6 aqui porque os caras não sabem o que representa o Santos. Me tira do jogo. Então, nesses momentos, por mais que ele não esteja bem, ele é a referência. Ele é o maior salário, é o ídolo, todo mundo está ali assim para ele. Então ele, nesse momento, ele tinha que, bate aqui em mim, bate em mim, me dá porrada e deixa os caras, que a gente vai sair disso aqui juntos. Não adianta transferir responsabilidade, porque os caras são mais frágeis. Se só dá porrada nos caras, e ele precisa dos caras para jogar. Ele não joga sozinho, ele precisa da ajuda de todo mundo ali. Dos companheiros, de quem está no banco, comissão técnica. Se ele está jogando os caras na jaula com os leões, como é que os caras vão correr para ele? Ele está deixando os caras sozinhos. Você usou uma expressão que eu acho bem importante. Eu não defendo ninguém e não é nosso papel defender e muito menos atacar ninguém. Sim, sem dúvida. Nosso papel é fazer análises, né? E a minha análise é muito simples. Como o Neymar é o Neymar e o Santos se vê obrigado naturalmente a procurar o Neymar em campo e ele não está em condição hoje de ficar sendo procurado por time nenhum do futebol brasileiro, ele está muito abaixo, ele acaba diminuindo o nível de jogo do Santos, porque você passa 90 minutos procurando um jogador cujo talento é inquestionável, mas cujo momento é quase que de relevância no campeonato. Se você olhar o que é o campeonato do Neymar, ele tem 15 jogos no brasileiro, e é óbvio que ele tem talento para colocar o campeonato brasileiro no bolso e ser o craque da competição, mas as questões físicas o impedem de demonstrar tanto talento hoje em campo. Então ele tem 15 jogos só até aqui de Campeonato Brasileiro, 3 gols. 2 contra o Juventude, 1 de pênalti, e 1 contra o Flamengo, vitória de 1-0. Esse é o Campeonato Brasileiro do Neymar, até aqui. Só que como a gente jamais vai desconfiar do talento, qualquer analista põe as barbas de molho, porque vai que nesses 6 jogos que restam ele bota a bola no braço e decide a permanência do Santos na Série A. Vai que ele repete, o jogo que ele fez contra o Juventude ou contra o Flamengo, que não foi no primeiro turno, que não foi brilhante, mas foi decisivo, pelo menos. Exato. E assim, essa declaração que ele dá, de me procurar mais quando se aproxima do terço final, e é isso que ele fala literalmente, foi até consultar aqui o número de ações com bola dos jogadores do Santos. O Neymar teve 70 ações com bola ontem ao longo do jogo. O jogador que chegou mais próximo disso foi o Luan Pérez com 51, que é um zagueiro que toca mais na bola numa região de campo menos congestionada. O que o Santos mais fez ontem foi procurar o Neymar. A questão é que muitas vezes o jogo não acontecia procurando o Neymar, por tudo isso que o Roger citou, o Lino falou e você também, Zé. Ele consegue reter a bola muitas vezes, mas não há uma progressão de jogo contínua com ele. Às vezes acha um passe lateral, como achou, por exemplo, naquela bola que o Guilherme cruza para o Zé Rafael finalizar por cima. Ele mesmo chegou a acionar o Igor Vinícius e depois tentar chegar na área para finalizar de peixinho, não conseguiu pegar em cheio na bola. Cobrou uma falta ali pelo lado esquerdo. Estou tentando lembrar das ações positivas dele no jogo. Ele faz uma jogada no segundo tempo bonita, que ele vai lá para trás, assim, atrás do lateral direito, acho que era do Varela, e alguém cruza, ele tenta um voleio. A jogada era bonita também, sim, mas aí ele erra, né? Isso, então assim, você percebe a intenção, você percebe que... Não, tu procura ele o tempo inteiro. Todo. O tempo inteiro. Então essa declaração ela não condiz com a realidade. São 70 ações com a bola. Um jogador de meio e ataque que tem 70 ações com a bola durante 90 minutos é um cara super, hiper, mega procurado. Você vai pegar esse dado aí em qualquer outro jogo do campeonato, você não vai achar.
A questão é, falta mais efetividade. A efetividade vai vir com sequência de jogos, com uma parte física melhor. Não vai ser diante de, como ele mesmo falou, do melhor time do país, tecnicamente falando, que ele vai conseguir fazer isso, por mais que, na minha opinião, tenha se esforçado para isso. Acho que não faltou isso em nenhum momento, ninguém aqui falou sobre isso. Sinceramente, não vi ninguém falar, tecer essa crítica sobre ele. Mas a parte prática do jogo, ela não funcionou ontem, não tem funcionado. Ou quando funciona, funciona por poucos minutos, como foi, por exemplo, quando ele entra contra o Fortaleza no segundo tempo. Durante 15, 20 minutos ele consegue fazer uma certa diferença para o Santos. E depois, já antes do final do jogo, já cai muito fisicamente de novo, porque estava voltando de lesão naquela partida. Vale sempre lembrar que a previsão de retorno para ele seria o jogo de ontem contra o Flamengo. Né? Então, se a previsão de retorno era o jogo de ontem, ele obviamente não jogaria quase 90 minutos. Ele jogaria 20, 25, 15. Acabou jogando quase 90 pela necessidade que o Santos tem. Então são coisas que vão se misturando, estão dentro do mesmo pacote e a gente é obrigado a abordar isso tudo, não tem jeito. Eu passei a minha manhã hoje mergulhado em dados, eu fui pesquisar o número de jogos que o Neymar fez nos últimos anos e cheguei a algumas conclusões assim bem impactantes. Vou primeiro estabelecer um parâmetro. O Arrascaeta, o camisa 10 que fez a diferença ontem, já tem até que, só pelo Flamengo, sem contar a seleção, ele já tem 57 jogos na temporada. Então guarda esse número. Um jogador no Brasil que joga frequentemente, como é o caso do Arrasca. Em alto nível. Em altíssimo nível. Que idade tem o Arrasca? 31 anos. 31. Tem 57 jogos. Ele é 2 anos mais novo que o Neymar. Tem 57 jogos. Vocês sabem quando foi a última vez que o Neymar fez 40 jogos numa temporada? Faz tempo. Foi pelo Barcelona. Foi a última vez que o Neymar conseguiu entrar em campo 40 vezes, foi 41. Na temporada aqui, para mim, a grande temporada dele pelo Barça, né, 16, 17, que é a última. Foi a última vez que o Neymar conseguiu entrar em campo por um clube 40 vezes, no caso 41. No PSG, em nenhum ano. Teve um ano que ele passou de 30, chegou a 31 jogos pelo PSG. É o máximo que ele conseguiu fazer. Então, assim, é um jogador que faz tempo, que não consegue entrar em campo com frequência. Quando entra, você pega os números dele pelo PSG, são números muito bons, cara. Por exemplo, fazer 23 gols em 28 jogos, como ele fez em 18 ou 19, quando ele leva o PSG à final da Champions, é um senhor número. Só que ele entra em campo com pouca frequência, para um atleta que quer se ver na lista de melhores do mundo, etc. Por falar nisso, a última vez que o Neymar esteve entre os melhores do mundo, do prêmio The Best, da FIFA, foi essa temporada pelo Barcelona, que ele ficou em terceiro, 16, 17. A final da Champions não foi 19-20? 19-20, 19-20. Foi a bolha de Lisboa. 18, 19, né? Não, Acho 19-20. que 19-20. Foi Que foi 20. na Foi bolha na da pandemia. Que também é um campeonato Ele bom. joga bem, De joga bem. 17 gols em 31 jogos. Né? É a última grande temporada dele essa. Tá certo. Então, assim, depois ele vai para a Arábia Saudita, ele faz 5 jogos na primeira temporada, 5 jogos, se machuca, faz 2, que é do comecinho desse ano, amistosos, vem para o Santos, faz 23, ele não vai passar de 30 jogos pelo clube dele nessa temporada. Então, assim, faz tempo que o Neymar não consegue estar em campo com frequência. E aí, assim, eu fui olhar o desempenho dele no The Best, né? Essa temporada 16, 17, ele foi terceiro, foi uma grande temporada dele. E desde então, a melhor colocação que ele teve foi a 9ª. Em 2 edições não ficou entre os 10, e em outras 2 nem entrou na lista porque mal entrou em campo. Então, assim, a gente trata o Neymar como um dos melhores jogadores do mundo, mas desde 16, 17 ele não consegue estar na premiação entre os melhores do mundo. Então a gente está falando de potencial, de talento. E de talento não se discute, só que para mim está claro, quando eu vejo esses números, que o Neymar ainda tem condição de te entregar coisas boas no intervalo curto de tempo, torneio como uma Copa do Mundo, por exemplo, poucos jogos. A maior sequência que ele fez no Campeonato Brasileiro, a torno de 90 minutos, foram 6 jogos. Agora, esperar que o Neymar entregue de janeiro a dezembro, quantidade e qualidade, faz tempo que ele não entrega. Quase 7 anos. Você sabe então, que assim, tá difícil imaginar o Neymar para jogar uma temporada inteira, como a gente tem aqui no Brasil. Como faz o Arrascaeta. 57 jogos. O Neymar, eu acho que não entrega mais isso, infelizmente. Agora, no tiro curto, ele é tão talentoso
que se ele se preparar e conseguir se preparar para... Estou especulando Copa do Mundo. É possível. Agora, ele tem que estar jogando num nível aceitável para ser convocado. E em nenhum momento nesse ano, na minha opinião, ele esteve nesse nível. Esse argumento é muito legal e eu acho que é o principal argumento para você escolher alguém, né, para uma seleção brasileira. Mas no início do ano, está alguém aqui que não defendeu o Neymar, mas defendeu o projeto Neymar. A ideia de Neymar na seleção brasileira. E a gente está pensando em início de temporada, calendário brasileiro. Mas parecia, todo mundo achava que parecia. Não, mas eu defendia razoável, que o Neymar fosse logo para a seleção, né? porque o Neymar começa a jogar, mas não é convocado de cara, vai se esperar um pouquinho. E a minha defesa era de que ele deveria fazer parte daquele processo desde o início. E não só pela questão técnica. É claro que o que faz alguém ser convocado é a questão técnica, mas pelo que ele significa para essa geração de jogadores, pela liderança que ele pode exercer, pela nova posição dele na tribo, ou seja, ele é um jogador mais velho agora. Ele é um jogador que tem que ser generoso, que tem que ter com os companheiros, né, a parceria natural de quem envelheceu, não vai segurar 90 minutos, mas está ali para colaborar, de quem é referência para todos aqueles jogadores. Eu achei, lá no início do ano, que tinha chegado a hora de o Neymar se tornar finalmente esse cara. Amadurecer, cara, amadurecer, deixar de ser menino, deixar de ser só talento, alguém que só está querendo jogar futebol. Ele é mais do que só jogar futebol. O Neymar é brilhante, só que precisaria ser líder. E tinha chegado, na minha visão, a hora de o Neymar chegar líder. Ele não conseguiu ser brilhante esse ano. Não, ele é capaz de ser brilhante ainda é capaz de ser brilhante, tá? Mas eu esperava... Na hipótese, né, Lino? Porque esse ano ele não conseguiu ser. Não, mas eu acho que, claro que é na hipótese, se ele é capaz de ser brilhante. O Neymar ainda tem condições. Aos 34 é possível que ele ainda seja brilhante. Acho que aos 34, 35 ele ainda pode colaborar até com a seleção brasileira. Mas não é isso que eu estou cobrando. O que eu estou cobrando, e acho, por isso eu usei a palavra desprezível, do Neymar, é comportamento de liderança. Era a hora de o Neymar ser líder, cara. Era a hora de ele comandar esse Santos de um outro jeito. Era a hora de ele ter outro comportamento dentro de campo. Era a hora de ele estar junto com os caras, brigando de verdade e não estrilando, sabe? Dando piti dentro de campo, saindo daquele jeito. Cara, eu esperava um Neymar maduro nesse ano para ele liderar a seleção brasileira. Tá junto. Vou jogar 15 minutos, rapaziada. Não tem problema. Mas se precisar de mim, eu tô aqui. Vou fazer a minha culpa. Naturalmente, por ser o Neymar, a gente fala tanto desse potencial que a gente acaba tirando tempo de quem está entregando na prática. Então, você vê, o Neymar é sempre muito assunto, tem 15 jogos no campeonato. Olha o que é a temporada do Arrascaeta, que ontem foi homenageado, o Flamengo anunciou renovação. Por mais que ele entregue algum rendimento e o Santos não caia, para mim ainda vai ser muito pouco, tá? O Santos está livre do rebaixamento. Óbvio que o torcedor vai gostar, vai abraçar, porque reta final é sempre emocionante você fugir de uma zona de rebaixamento, mas para mim, num contexto geral, ainda vai ser muito pouco. E aí, qual a decisão que ele vai tomar? Se ele pensar em Copa do Mundo. E também qual decisão ele pode tomar? Por exemplo, eu não imagino um clube europeu. Qual time vai fazer uma proposta para o Neymar nos níveis que ele tem hoje? Exato. Financeiros? Exato. Será que o Santos ainda tem possibilidade de arcar com isso tudo? Então, ou não sei se é só o mim Santos. Tá claro o seguinte. Já não tem hoje, né? Para mim tá claro o seguinte, por exemplo. Algum outro clube no Brasil tem condição de fazer isso nas condições de hoje? É público e notório. Quem tem não quer. É público e notório o quê? É porque é o pacote, né? Público e notório o quê? O Flamengo optou por não. O Flamengo não demonstrou interesse quando o Neymar levantou a mão. Vou voltar pro Brasil. O Flamengo não quis. Fez uma série de contas, passou 3 dias analisando. O Flamengo não quis. O Fluminense quis para a Copa do Mundo. Tiro curto. O Fluminense foi divulgado. Sim. Sonhou com o Neymar para a Copa do Mundo de clubes, tiro curto. Eu acho Mas que Neymar... era muito mais uma ação de marketing e numa questão de sedução do que financeiro. Não é que o Fluminense, eu tenho dinheiro para pagar o Neymar. Foi numa questão de sedução. Neymar, vem com a gente, tu vai jogar no maior palco do mundo, maior competição. E eu acho que pro tiro curto ele pode funcionar mesmo. E seria interessante para as duas partes ali. Mas não tinha uma questão financeira. Se ele estiver bem fisicamente com ritmo de jogo, ok. Perfeito. Então eu concluo o seguinte. Será que se o Neymar tivesse naquele time do Renato, o Fluminense chegava numa semifinal? O Neymar não faria o que o meia central fez para marcar. É difícil porque o Arias, que foi o melhor jogador do time,
O O nível Ganso de entrega jogou? do ar, O Ganso jogou? Não. O Lúcio Acosta não estava no Fluminense Perfeito, ainda, perfeito. mas será que Ganso jogaria? jogou contra Dentro o daquela time sul-coreano. proposta de jogo? Não jogaria, gente. Vamos ser sinceros aqui. Perfeito. Não Também acho que jogaria. Mas né? assim, para mim tá claro que é difícil quem quiser ter o Neymar no ano que vem, por exemplo. Eu acho que vai ter que estudar um jeito, um contrato de produtividade, remunerar por número de jogos. Porque esperar que o Neymar entregue de janeiro a dezembro é algo que ele não faz há 7 anos. Aí- cara. Você acha vem que ele outra- vai para algum clube grande na Europa? Não, Não, nem esquece médio, isso. cara. Médio, eu acho que ele não vai aceitar. Nem, E não tem nem dinheiro médio pra hoje pagar. faria uma proposta pro Neymar, não pelo talento, mas por aquilo que ele vem entregando nos últimos É porque, anos. assim, é um jogador que há 7 anos não consegue fazer mais do que 30 jogos por um clube. Por mais que o Neymar baixe o patamar financeiro dele, o patamar salarial dele, e não tenha pagamento de multa rescisória, que provavelmente não vai ter, ainda o custo-benefício ainda não se justifica para a realidade desses clubes. A gente, sei lá, vamos pensar no clube médio da Europa aqui que joga em principal liga, né? Principal liga de lá. Vamos pensar aqui no Nottingham Forest, que no ano passado... Ficou pequeno o Nottingham Forest. Não, mas eu digo assim, ficou numa Mas boa não, Nottingham posição Forest. e melhorou um pouco o potencial de investimento. O Nottingham não tem nenhum jogador do patamar salarial que o Neymar teria, mesmo se o Neymar reduzisse a questão salarial. Vamos tentar. Pense em outro clube aí. Eu não imagino o Neymar hoje na Premier League. Não dá, cara. pega Na Premier bola, League hoje não dá. não, Não, a questão não é nem Ah, pegar e na acho que bola. nenhuma É outra que na liga Premier League, grande. no campeonato inglês, né? A temporada inglesa é muitos jogos também. Sim. E é isso, o cara vai ver, caraca, há 10 anos que o O Neymar Salah não jogou joga. todos os jogos do Liverpool no campeonato passado. Hoje, para você fazer um investimento num jogador, não é só talento, cara. Ele consegue estar em Custo-benefício. campo. Ele consegue estar em campo. Você mostrou os números aí, velho. São Não números é de muito- agora. Não, são ruins, cara. Não é de agora. Eu fiquei chocado, eu não lembrava disso, assim. Pô, Eu também caramba, não. há 7 anos que o Neymar não consegue ter mais do que 30 jogos, ou no máximo 30 jogos por um clube. Por é isso pouco, que ele veio cara. para o Santos, para jogar, Isso. para ver se ele tem É sequência pouco. e E embala só- para grandes mercados. Você, Vojvoda, treinador, faz o que no dia seguinte, cara? Chama ele, conversa? Adverte Não, uma boa ele pergunta. porque Uma boa se pergunta. comportou desse então, jeito? Publicamente, o Voivoda defendeu ele ontem, Então, né? eu, Sim, publicamente. eu se Lá sou o dentro. Voivoda, chamo ele numa sala e falo exatamente o que eu falei aqui. Falo, Neymar, não adianta, cara. Você já viu que o nosso time é limitado. Você é referência para esses caras. A gente precisa de você tem que proteger eles. Eles que vão correr para você. Não adianta, até o final do ano são esses caras. Nesses últimos 6 jogos são esses caras que vão correr para você. Se você não abraçar eles, se você não der carinho para eles, se você não abraçar o time, se você não carregar esses caras, vai todo mundo afundar. Ah, tudo bem, você já está resolvido, está bilionário, se quiser parar de jogar, virar só artista, pode, tá tudo certo. Agora pensa também um pouquinho nos caras, pensa um pouquinho nos Santos. O Santos vai cair novamente. E aí, o que você achou da atuação do Neymar? Foi só um dia ruim ou ele realmente tá abaixo do esperado? Rizek, Neto e companhia soltaram o verbo sobre o momento do craque, mas eu quero saber, você concorda com o que eles disseram? Comenta aí embaixo a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo!